Olá, para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e eu tive que colocar o celular dessa forma. Vocês estão vendo o volante do carro, eu não estou com o meu carro, então não tem suporte aqui para o meu celular. Tocou fundo em mim falar sobre esse assunto, não porque tá no hype, não porque tá todo mundo falando, pelo menos na minha bolha, sobre o show da Lady Gaga, mas eu senti vontade de falar sobre esse assunto. Eu vejo muita gente apontando o dedo, falando que ela é o diabo, ela é o mal, ela é um monstro e abriu um portal pro inferno e não sei o que tem. Eu vejo nisso uma maldade tão grande, gente. É tão difícil, parece que é tão difícil para algumas pessoas reconhecer que na verdade está todo mundo tentando lidar com o mal que habita em cada um de nós. Você falar que porque você segue determinada religião, o mal não habita em você. Na hora que você aponta o dedo para alguém para julgar o que ele tá fazendo ou deixando de fazer, o mal tá em você, não no outro. Tá todo mundo tentando lidar com essa coisa. Eu vi um vídeo que eles misturaram uma parte da música da Lady Gaga com um contexto religioso de inferno e abertura de portais infernais e tudo mais. E eles colocaram que a parte que ela fala, eu sou forte, você é fraco, eu sou monstro mesmo e vocês também são monstros também. E na verdade a gente às vezes se sente um monstro. Eu já me senti um monstro e eu percebi com um distanciamento maior da situação e olhando de fora a situação em que eu interpretei o papel de monstro, que sim, naquele momento eu era um monstro, eu era o vilão e eu tentava a todo momento ser o herói. Eu queria ser o herói. Quem não deseja ser o herói? Eu cresci num ambiente de super-heróis. Entretenimento da minha época eram super-heróis, era Super-Homem, era Liga da Justiça, era Homem de Ferro, e até agora também, com toda essa coisa da Marvel, todo mundo quer ser herói, só que às vezes a gente é vilão, nós somos vilões às vezes, e quando você aponta o que o outro tá fazendo ou deixando de fazer da vida dele, você tá sendo um vilão, porque na verdade tá todo mundo tentando se encontrar. Porque com que autoridade você diz que você se encontrou e você tem o caminho para todo mundo se encontrar? Não, o caminho é individual, cada pessoa segue o próprio caminho. Às vezes o seu caminho é ruim demais para uma pessoa. Às vezes quantas vezes a gente tentou apontar para uma pessoa, não, você tá sofrendo por causa disso, se você fazer dessa forma, assim, assado, você vai sair dessa situação. E a pessoa olha para aquilo e fala, mas se é tão simples assim, como que eu não enxerguei? E às vezes a gente acaba abraçando o que é ruim em nós como uma forma de nos entender. E não é todo mundo que vai chegar no mesmo entendimento que você. E você ficar julgando o outro porque a sua crença religiosa diz que o fim tá próximo, que o diabo vai encarnar na terra. Na verdade, eu enxergo o diabo nessa terra toda vez que alguém aponta o dedo, toda vez que alguém condena, toda vez que você tá fazendo mal disfarçado de bem. Falta compaixão, falta amor, falta humanidade para algumas pessoas. E para mim, às vezes falta também. Às vezes falta. Só que eu procuro ser melhor. Não é a chegar num ponto e falar, pronto, eu não tenho mais nada de errado, eu sou perfeito, eu sou ótimo e todo o resto tá errado porque não segue a minha cartilha. Eu às vezes cometo isso. Minha esposa vira e mexe, ela me corrige, falando, tá, eu respeito que você pensa dessa forma, mas pra mim não serve. E ela tá certa, porque nem tudo que a gente já experimentou vai servir pro outro, porque a experiência dele é individual, as coisas que ele viveu. Quando você fala que o outro tá errando e aponta o dedo na cara dele, você tá esfregando a ferida dele e tá fazendo sangrar mais, tá fazendo doer mais. E não é assim que a gente cura, não é assim que a gente aponta o caminho. Eu tenho uma afinidade muito grande com as músicas da Lady Gaga, porque no momento em que eu estava muito fragilizado, eu me reconheci
nas letras dela, e a arte tem a ver com isso. A gente reconhece o que dói na gente na arte do outro, que também sofreu e também vê da forma que a gente vê e consegue ilustrar de uma forma que fica claro pra gente. E às vezes a gente idolatra essa pessoa achando que ela tem todas as respostas, porque ela tem uma vida hoje, no contexto geral, se a gente for ver no contexto financeiro, Lady Gaga milionária. Quem não quer ser milionário? Quem não quer vencer os seus monstros internos e transformar isso em arte? Eu quero. Todo artista quer. E eu percebo que no mundo coach, essa parte do apontar o dedo é muito mais pungente do que nas outras áreas. Religiosa também, porque acaba que muitos coaches, eles acabam, vendando os olhos assim da lateral e fica olhando só para aquela verdade que ele encontrou, e na verdade ele não entende que tem uma verdade que vai além daquele ponto que ele enxergou ali. Parece um jegue com o antolho só olhando para aquela direção, e na verdade tem várias formas de chegar numa mesma verdade. E você apontar que o caminho do outro é errado, que o outro é o diabo encarnado, que o outro é a maldade em carne e osso, você não está seguindo essa verdade. Na verdade você está sendo uma pessoa muito cruel, muito ruim, e não é assim que a gente vai mostrar o caminho para os outros. Na verdade, o que acontece sim o que acontece dessa forma, você vai atrair seguidores que pensam igual a você. Só que o jeito de se pensar não é agradável e não é construtivo, na verdade é destrutivo, e vai contra o que a maior parte dos coaches segue a religião cristã, vai contra o que o Cristo ensinou, é completamente contra o que Cristo ensinou. Porque se Cristo fizesse o que você faz, ele não estaria junto com gentios, junto com publicanos, ele não estaria junto com prostitutas e, perdoando até ladrão na cruz. Entende? Então, cabe nesse momento uma reflexão profunda sobre o porquê que isso te incomoda tanto. Por que olhar um show pop, de música pop, por que vocês condenam tanto o pop, vocês dessa área, não vou falar religiosa, mas dessa visão limitada que vocês têm? Por que vocês se incomodam tanto com o bem-estar alheio? Por que vocês se incomodam tanto quando vê alguém delirando por causa de um artista, sendo que vocês às vezes deliram por causa de coisas da sua cabeça, sabe? Eu já fiz isso. Eu já delirei por causa de uma visão que eu estava tendo. Mas eu estava delirando, eu estava me revirando no chão, olhando para o céu e gritando, e assustou quem estava em volta, assustou minha esposa, assustou meu filho. Na verdade meu filho ficou dando risada, né? Mas é isso, às vezes a gente também está delirando no chão e se debatendo por causa de uma visão, de uma imagem que a gente criou na nossa cabeça. Então tenhamos amor, tenhamos compaixão, essa é a palavra. Tenhamos compaixão, porque é só isso, só a compaixão que vai salvar realmente e curar os corações alheios, não é apontando o dedo, tá? Obrigado, você que assistiu o vídeo até aqui. Se puder me ajudar, curte, comenta, compartilha e se inscreve no meu canal, porque eu tenho como intenção gravar vídeos constantemente, expressando essa minha visão. Não julgo ela como a verdade suprema acima de todas, tá? Que fique claro isso. E se um dia eu alcançar número de seguidores suficiente e visualizações o suficiente nos meus vídeos, ou seja, um público ali que queira refletir junto comigo, eu vou conseguir me dedicar mais a essa produção literária, filosófica, reflexiva, que é o que toca mais profundamente meu coração. Porque agora, nesse momento, eu estou retornando de um serviço e eu fico nele às vezes até às 7, 8 horas da noite, o que limita o meu tempo com a minha família e o meu tempo dedicado ao que toca verdadeiramente o meu coração. Então é isso, eu fico por aqui e
Fiquem em paz, fiquem tranquilos. E se você acredita em Deus, fica com Deus, tá? Eu amo todos vocês e até a próxima.